O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo. E ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, vocês que estão aqui, aqueles que nos acompanham em casa pelos veículos de comunicação, graças à generosidade da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, perplexos somos nós de ouvirmos esta afirmação que a Igreja solenemente propõe ao final do Evangelho. Palavra da salvação. O que é que este trecho do Evangelho de Lucas pode nos servir de sinal salvífico? Porque parece que é apenas uma murmuração, vamos dizer assim, uma nota de rodapé, uma história que aconteceu com o tetrarca Herodes. Mas aqui tem muita coisa para nos ensinar, e muito mais do que isso. Tem muito mais para nos salvar. Vejam bem, Herodes tem uma curiosidade de conhecer Jesus. Como assim conclui o Evangelho, e procurava ver Jesus. E esta curiosidade de Herodes surge do fato de tudo aquilo que aconteceu com ele e João Batista. Recordemo-nos, João Batista, o precursor de Jesus, um grande profeta, que anunciava veementemente o reino de Deus e chamava à conversão. Certa vez, Herodes teve com João Batista e Herodes foi surpreendido com o anúncio da verdade. E qual era a verdade? Que se ele quisesse agradar o coração de Deus, ele precisava viver a justiça e largar-se de uma união adúltera. A esposa de Herodes, na verdade, era mulher de seu irmão. E isso incomodou profundamente o coração de sua esposa. E aí, quando sua filha dançou e, já embriagado, Herodes fez uma promessa que, como ela dançou e agradou todo mundo lá na festa, tudo que ela pedisse, ainda que fosse metade do reino dele, ele concederia. E aí foi até a sua mãe, Herodíades, que ainda estava remoendo aquilo no coração, ao invés de acolher a palavra da salvação que João Batista tinha anunciado. Herodíades pediu a cabeça de João Batista. E para não desonrar sua palavra, apesar de gostar de ouvir, por prazer, por deleite, sei lá o que passava no coração de Herodes, João Batista foi degolado. Ponto. Aí que nós nos iludimos muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes nós temos a mesma postura de Herodes. Até gostamos de ouvir as coisas de Deus, gostamos de ouvir as coisas do céu, encantamos-nos com a vida dos santos, e daqui a pouco eu vou falar um tiquitim do santo de hoje, mas não queremos moldar o nosso coração a partir deles. E quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, e esta palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, nos mostra aquilo que precisamos fazer, nós então desejamos assim, dar um checkmate. E aí, ou largamos de lado a igreja, largamos de lado a vida de santidade, não queremos mais saber de Deus, vamos caminhar fora.
Mas aí, como aconteceu com Herodes, também acontece na nossa vida. Porque ninguém aniquila aquilo que é de Deus. Herodes tinha acabado com João Batista. Mas começou a chegar aos ouvidos dele notícias que tinha um rapaz que estava pregando com muito mais insistência do que João Batista. Que fazia curas que nem mesmo João fazia. Cegos ouviam, surdos escutavam. Cegos ouviam mesmo, né? Cegos enxergavam, surdos ouviam. Mudos falavam. Coxos passavam a andar. Leprosos eram purificados. Pecadores eram perdoados. Mortos voltavam a viver. Que esse rapaz tinha um apreço muito grande do povo e que estava, vamos dizer assim, importunando as autoridades, tanto civis quanto religiosas. E aí ele fica assim internamente, mas não é possível, eu mandei matar João, eu peguei a cabeça dele, será que João ressuscitou? E queria ver Jesus, queria conhecer Jesus. Esta palavra que ouvimos é palavra de salvação, porque nesse versículo, e queria ver Jesus, se resume um pouco o desejo de muitos de nós. Herodes não queria ver Jesus para ter um encontro pessoal com ele. Herodes queria ver Jesus por curiosidade, para saciar um desejo interno, para ter um deleite, para dizer assim, eu estive perto dele, eu convivi com esse cara. Aqui está um grande risco, amados irmãos e irmãs, para a nossa fé. E a pergunta que precisa brotar no nosso coração no dia de hoje é exatamente essa: para que nós queremos Jesus? Para que na nossa vida nós queremos ver Jesus? Ver simplesmente por ver não vai adiantar muita coisa. Quantos conheceram Jesus? Quantos, e vamos lá no tempo dele, quantos viram Jesus com os próprios olhos, tocaram em Jesus? Mas poucos foram os que de fato seguiram. Tomemos por base os fariseus. Não só conheceram Jesus, não só viram Jesus, mas dialogavam com ele. E, no entanto, de nada adiantou estar frente a frente com Jesus, porque não quis acolher Jesus aqui dentro do coração. Nós precisamos encantar-nos não com aquilo que Jesus faz, não com aquilo que Jesus tem para nos dar, mas nós precisamos descobrir a beleza que brota da experiência de entregar confiante numa relação de amizade a nossa vida a esse Jesus que está vivo e está no meio de nós. Foi isso que Pio de Pietrelcina fez. São Pio de Pietrelcina é um dos santos mais famosos do nosso tempo. Por quê? Já explico. Nasceu em 1887, se não me falha a memória. No final do século XIX. No auge do que o mundo começava de uma revolução que nós chamamos de revolução científico-tecnológica, passando por uma mudança de época. Viveu entre as duas guerras mundiais, viveu o período da Guerra Fria, mas o que mais marcou o mundo nesse período é agora a substituição de tudo que era considerado superstição, e inclusive da fé, pela ciência. Tínhamos, vamos dizer assim, ao longo da sociedade ocidental, 3 grandes modelos. Um modelo teocêntrico, onde o homem vivia para agradar a Deus, e perdurou até certo período da Idade Média. Depois, o centro do coração humano mudou, e aí se transformou o homem, o antropocentrismo. E agora, no século XX para cá, Deus sabe o que está acontecendo. Já não é mais nem teocentrismo, nem antropocentrismo. Podemos dizer que é a revolução da técnica. Vivemos pela ciência. A ciência ocupa o centro.
E quando eu falo ciência, eu não estou falando só da medicina, biologia, estou falando de tudo que é esse arcabouço tecnológico científico que estamos vivendo. E aí, a gente não se dá por percebido, porque nós somos como um peixe no aquário, é a nossa época, e o peixe dentro do aquário não enxerga a água que está nela. Nós estamos sendo assim. Cada vez mais a tecnologia, estou apontando para o microfone, porque isso é uma técnica, o celular, as mídias têm tomado o centro. E aí o que acontece? Não precisamos mais de Deus. Para que eu vou saber de Deus se eu tenho o Google? Para que eu vou precisar de cura se eu tenho a ciência? Para que eu vou precisar de salvação se o homem se basta? E aí Deus brindou a humanidade com este homem chamado Pio de Pietreutina. Porque tudo aquilo que acusavam na Idade Média, de invenção, de bobagem, como o que aconteceu na vida dos santos, como São Francisco de Assis, Deus contradisse o mundo na pessoa de Pio de Pietreutina. São Pio de Pietreutina morreu bem contemporâneo nosso, 1968, com 81 anos de idade. E os milagres que São Pio de Pietreutina fez, meus irmãos e irmãs, só se ouviam dizer na Idade Média. São Pio de Pietreutina ressuscitou crianças que estavam mortas. São Pio de Pietreutina curou muitos enfermos. Mas a ele foi concedido uma graça que só se ouviu dizer por último no final da Idade Média, de ter as estigmas. O que é isso? De ter no seu próprio corpo as feridas de Cristo na cruz. Conviveu com as estigmas no seu corpo por quase 40 anos. São Pio de Pietreutina bilocava. Tinha gente que via São Pio de Pietreutina num lugar onde ele não estava e conversava com ele e era agraciado com ele enquanto ele ainda estava vivo. São Pio de Pietreutina era um grande místico, viu Nossa Senhora várias vezes, viu o nosso Senhor Jesus Cristo, tinha êxtases durante a celebração eucarística. E é isso, começou a mostrar para nós que tudo aquilo que a ciência falava que era invenção, superstição e etc. na Idade Média, agora vem um rapaz em plena era científica para contrariar todo o arcabouço científico. Claro, sofreu muito, foi muito perseguido, inclusive pela igreja. Foi alvo de investigação de médicos, cientistas e, ao mesmo tempo, da própria igreja. Ficou proibido por 4 anos de exercer o seu ministério para a inquisição canônica, para que se comprovasse se ele não era um fraudador. E nada, por incrível que pareça, todos os laudos médicos, todos os laudos que fizeram com São Pio de Pietreutina não conseguiram explicar o fenômeno que era ele. Digo dos fatos extraordinários para dizer assim que Deus continua usando daquilo que Ele tem, do seu poder e da sua glória, para contrariar aquilo que é curiosidade humana. E muita gente chegava a São Pio de Pietreutina por curiosidade. Queria ver quem que era esse rapaz, que se falava tanto, se tornou notícia no jornal. Mas muitos queriam ver em São Pio de Pietreutina Jesus, um dos maiores confessores da nossa história. São Pio de Pietreutina vivia de 14 a 16 horas por dia no confessionário, atendendo confissões. As missas de Pio de Pietreutina duravam em média de 2 a 3 horas. Um homem que era devotado à Eucaristia. Um homem duro. Não era flor que se cheira, vamos dizer assim, porque há muitas pessoas que eram até surpreendidas com o seu temperamento turrão. Não era essa coisa de paz e amor como muitos pensam. Era de dar tapa na cara no confessionário. Muita gente ia se confessar e ganhava de brinde um bofetão na cara porque não queria converter-se. E mesmo assim atraía uma multidão. Inclusive, um jovem padre que foi atraído pela fama de São Pio de Pietreutina, ao ter sido eleito bispo, foi confessar-se com São Pio de Pietreutina, um jovem chamado Karol Wojtyła. E este jovem
recebeu, além da absolvição, uma certa profecia de que ele se tornaria o futuro Papa da Igreja, durante a confissão. Esse jovem nada mais, nada menos do que São João Paulo II, que confessou-se com São Pio de Pietrelcina, e enquanto era padre. Eu fico imaginando o que não passou aí no coração de São João Paulo II, ouvindo daquele homem com fama de santidade, que ele ia ser Papa, e entre meios, quase 20 anos, entre o que ele disse e a sua eleição papal. Vejam, São Pio de Pietrelcina é alguém que tem muito a nos ensinar. A nos ensinar que nós podemos ir até Jesus por dois motivos. Ou porque queremos saciar uma curiosidade, ou então porque nós queremos encontrá-lo como o caminho que nos conduz à vida de verdade. O que vai mudar não são os fatos externos. Porque quem não tem fé, não acredita nem mesmo quando a ciência dá um laudo a favor da fé. Agora, quem tem fé, nem precisa da ciência para crer que esses sinais que acontecem no nosso meio não são coisas do outro mundo, é coisa do amor de Deus, que continua nos chamando para mais perto dele, para que a gente, contemplando a plenitude do seu amor, nos convertamos e nos abramos ao verdadeiro sentido da nossa existência, que é uma vida misturada, confundida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que ressoe no nosso coração essa pergunta no dia de hoje: para que ver Jesus? Para que contemplar Jesus? Para saciar uma vaidade? Para fingir uma casca de santidade? Ou para que os nossos olhos ganhem luz e assim possa ser sinal de salvação para nós e para o mundo inteiro? Que São Pio de Pietrelcina, que viu Jesus na perseguição, no sofrimento, que viu Jesus misticamente e viu Jesus associando-se no seu corpo aos mistérios de sua paixão, nos ajude também a ver Jesus hoje nos sacramentos, na palavra proclamada, nos pobres e nos sofredores, para que nós possamos, vendo Jesus, segui-lo e amá-lo até chegarmos ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, apresentemos confiantes ao Senhor as nossas preces. A cada prece,